Fala pessoal, Wellington Silva aqui, bem-vindos ao canal Ponto de Tinta. Hoje vamos trazer a pintura completa do Naruto. Naruto que é um personagem muito conhecido dos animes e está no coração de muitos. Neste tutorial, além das técnicas de pintura, vou apresentar para vocês os materiais utilizados. Então tintas, auxiliares, pincéis, tudo que eu usar nessa pintura vai estar disponível aí nos comentários, vai ter link aí disponível para quem quiser comprar. E antes que eu esqueça, conto com a sua ajuda. Se você gostou do conteúdo e esse conteúdo te ajudou de alguma forma, curte, comenta e compartilha. E faça com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Dessa forma você nos ajuda a manter o canal e gerar mais conteúdo para a comunidade. E chega de conversa fiada e vamos direto para o vídeo. Impressão finalizada e agora a gente vai retirar a impressão, as peças da mesa de impressão. Então eu já fiz a impressão da base e agora, por último, a impressão do personagem, da estátua do Naruto. Então eu vou retirando da mesa de impressão. Logo após eu vou lavar essas peças e vou fazer a cura dessas peças. Aqui a peça já está curada, lavada devidamente, Já montei aí para a gente ter uma prévia de como vai ficar a figura. Eu ainda não dei o acabamento, ainda falta acabamento. Podem ver na gola aqui da capa que deu uma quebradinha. Isso aqui a gente vai arrumar, na parte de acabamento. E logo depois vem a pintura. Então, começando pela base, a gente vai usar o primer. Esse é o primer que eu uso da Smooth. Então a gente aplica todo o primer na base, de maneira uniforme, vai aplicando. A gente vai dar uma acelerada aí no vídeo para poder agilizar. E após isso eu vou usando o secador, intercalando as mãos, Eu dou uma ou duas de mãos aí de primer e vou usando o secador para poder acelerar o processo. E não perder tempo. Após a secagem do primer, a gente entra com a aplicação do marrom da Acrylex, Vai ser a primeira cor que eu vou estar aplicando aí após o primer, vai ser o marrom. Então eu diluo bem essa tinta, porque a tinta da Acrylex ela é um pouco mais arenosa, um pouco mais grossa. Então a gente dilui bem ela e vai aplicando na base da mesma forma que estava aplicando o primer. Eu vou aplicar uniformemente e intercalar com um secador para poder agilizar o processo. Então estou dando uma segunda demão aí, estou entrando com o secador. Vamos já à terceira demão. A Acrylex demanda, como ela não tem a cobertura tão boa, a gente aplica 2 ou 3 demãos, dependendo da cor, a gente aplica até mais. Logo após aplicar o marrom, eu venho com o amarelo ocre e vou usar um dry brush. Então eu vou passando assim aleatoriamente mesmo, sem cuidado. Podem ver que o pincel está um pouco carregado e vou aplicando esse amarelo em toda a base. Vocês podem notar aí que já está dando aí o que a gente chama de highlights, que são as luzes já da base, para ter mais profundidade e a peça ficar mais bonita. Então podem ver aí que eu vou aplicando de maneira aleatória. Vocês podem notar que nas partes mais destacadas vai ficar mais claro.
E agora eu vou entrar com o mineral. Esse mineral ele vai realçar mais ainda as luzes, ele vai dar um realce nas altas luzes aí e vai melhorar a luminância, vai aumentar a parte de contraste, né, entre as cores, entre as camadas de tinta que foram aplicadas. Agora eu estou preparando um wash. Esse wash é preto, ele é bem ralo, eu estou aplicando com um aerógrafo. E em seguida venho com um secador para agilizar. Aplico novamente mais o wash. E a gente vai esperar secar. Agora eu vou aplicar um wash mais carregado junto com o nanquim e o preto da Acrylex. Por que mais carregado? E eu vou usar o pincel também, porque eu quero que o wash ele penetre, né, nos vincos da base, né, nas frestas aí da base. E além disso, a aplicação do wash ele vai fazer com que as cores elas se intercalem, né, elas fiquem mais homogêneas ali, tem uma transição mais gradativa, mais suave. Então, em relação à base, é praticamente isso, basicamente isso aí. É a aplicação de uma cor base, que foi um marrom, aí a gente vem com o dry brush e depois vem aplicando o wash para ir fazendo essas transições. Agora eu vou aplicar o primer branco na parte da jaqueta do Naruto. Por que o primer branco? Porque eu já vou usar ele como fundo para a aplicação da tinta laranja, que vem logo em seguida. Então o primer que eu estou usando, o branco, é esse primer aí da Made in Heavy. Tem uma ótima qualidade, ele tem uma ótima aderência. Estou aplicando aí, vocês podem perceber aí que dá a impressão de que ele não está preenchendo, né, os espaços certinho, mas não precisa deixar carregado, é só aplicar 1 ou 2 demãos que ele vai fazer a função dele. Agora eu vou entrar com cenoura da Acrylex e a gente vai aplicar em toda a jaqueta. Geralmente a tinta da Acrylex ela é mais grossa e ela é mais arenosa, tem uma textura arenosa. Então, para quebrar essa textura, eu diluo com Vidrex e cera líquida. Então vocês podem ver aí na peça que o acabamento está mais acetinado e não arenoso como de costume. Então eu uso esse artifício para poder melhorar a qualidade da tinta, né? Outras pessoas usam só água, mas o que deu certo para mim foi isso. Então agora vocês podem ver que eu estou aplicando sombreamento. Então nesse sombreamento eu estou aplicando um wash preto da Smooth também. E é onde vai dar a profundidade da peça. Vocês podem perceber aí que ela está mais escuro nas partes das sombras das dobras da jaqueta. Agora a gente vai entrar com um laranja mais claro, né? Essa marca de tinta é uma tinta na verdade ela nem marca tem, mas é uma tinta que eu comprei no AliExpress da China. Ela é uma tinta que é para couro, mas eu gostei muito do resultado que ela dá. Então eu vou aplicando ela para ir dando os pontos de luz, né, de luminosidade na peça. Logo após aplicar as sombras, eu venho com ela e bem suave no aerógrafo, sem carregar muito a mão. Vocês podem ver aí, ele dá, né, uma diferença, né, de cor e uma transição mais suave. Agora eu vou usar esse preto, né, esse black da Citadel para pintar as faixas das mangas e das mangas da jaqueta e da barra inferior da jaqueta do Naruto. Então eu estou usando um pincel mais fino aí para poder me dar
mais controle de não borrar. Então eu vou pintando as faixas, todas as faixas são pretas, então são 3 faixas em cada braço da jaqueta e mais 3 faixas, como vocês podem ver aí, na barra inferior da jaqueta. E essa tinta ela já vem pronta, já vem na diluição certa para pincel, então eu não preciso estar diluindo ela, tá? É uma das poucas tintas importadas que eu tenho aqui. Eu tenho esse kit da Citadel e tenho também um kit de pele da Vallejo. Mas a maioria das minhas tintas são acrylics. Agora eu vou usar esse metálico da Citadel, que eu vou aplicar no detalhe do zíper da jaqueta. E da mesma forma, ela já vem diluída para pincel, é só molhar o pincel lá, carregar o pincel e ir aplicando. E ela dá um acabamento perfeito, como vocês podem ver aí. Agora a gente vai para a pintura da parte inferior, que são as calças, né? Vem aplicando o primer preto em toda a peça. A gente usa o secador, né? É um hack para a gente poder adiantar o processo. Dou mais uma mão de primer preto. Esse primer é o da Smooth, é o primer preto que eu tenho aqui. Logo após a secagem do primer, eu venho com uma mistura de preto da Acrylex com um nanquim preto da Acrylex também, diluído com um pouco de cera e Vidrex, e vou aplicando na calça toda. A pintura é até que simples, porque a calça dela é toda preta mesmo, sem detalhes. Eu sempre aplico 2 demãos para garantir que preencheu tudo, né? E agora a gente vai pintar os pés, né? Pode ver aí que uma parte é a botinha preta mesmo, e tem a parte dos dedos de fora que vai ser a pintura de pele. E eu faço a mesma coisa que eu fiz na calça, vou aplicando primer. E logo em seguida também eu aplico o preto, né? A mistura de nanquim preto da Acrylex com o preto da Acrylex, para deixar esse preto com maior destaque. Aí enquanto seca, a gente agora vai fazer a pintura da pele, né? Então vamos começar pelas mãos. Uma das mãos dele é enfaixada, então a gente vai pintar com branco mesmo, né? Primeiramente eu aplico o primer branco, né? Dou 1 ou 2, 3 demãos. E uma das mãos dele, como eu estava falando, é enfaixada, então ela vai ser praticamente branca, né? E a outra mão é a cor da pele, a gente vai fazer a pele normalmente. Como eu falei para vocês, eu vou aplicar na mão, que a faixa não é branco, totalmente branco. Eu vou aplicar o mineral, né, porque não é totalmente branco. O mineral ele não é um branco chapado. Então nessa mão, que é a mão da faixa, né, eu vou aplicar o mineral. Já apliquei um primer branco, então vai ser mais fácil eu conseguir uma cobertura legal com o mineral da Acrylex.
E agora a gente vai para a parte da pintura de pele, que vai ser a outra mão, né? Eu estou utilizando mais uma vez essa tinta que eu comprei no AliExpress e eu estou usando esse aqui, é como se fosse o carne queimada, né? Então eu estou usando ele para fazer a base dessa pele, o que seria as sombras, né? A primeira camada. Então vou aplicando em toda a pecinha de maneira uniforme. Após a aplicação do carne queimada, eu vou entrar com esse tom de pele da Vallejo, que é o Light Flash. Então a gente vai diluir um pouco ele e vai aplicar aqui na peça. Então vocês começam a perceber aí que a pele já vai ganhando forma, e a base que eu fiz com carne queimada, vocês vão ver a função dele, que é fazer as sombras, né? É fazer as sombras. Então a gente vai aplicando até chegar num ponto desejável. Vocês podem ver que mesmo aplicando um ou duas demãos, ainda vai ficar, né, o efeito do carne queimada por baixo, como se fossem as sombras mesmo da mão. Logo após, aproveitando a tinta que está no aerógrafo, eu vou aplicando aqui nos dedos, nos pés, né? Como está preto, eu não quis usar o carne queimada, porque não ia fazer efeito algum. Então a gente já aplicou o tom de pele aí, e as sombras eu vou fazer, né, com o wash e com o giz pastel, com a aplicação do giz pastel. Eu consigo chegar no tom de sombra desejado também. Aqui voltamos à pintura da mão, então eu vou aplicando aí a técnica de wash. Eu estou aplicando o wash amarelo. A gente vem tonalizando, né? Estava um pouquinho avermelhado, então a gente vai dando uma saturação maior para a pele. A gente vem com o pincel tirando o excesso. Aplico mais uma vez, faço o mesmo processo mais de uma vez. Aí agora eu aplico um pouco de giz pastel, né, o marrom. O que é que eu quero com isso? É acentuar essas sombras. Então eu vou aplicando aí, ó, os recessos, né, onde a sombra, onde existe a sombra aí na peça. Então a gente vai aplicando, ó, aos poucos, não aplica de uma vez porque pode ficar muito forte, e depois que a gente fizer a selagem aí com o verniz, ele pode ficar com uma saturação muito alta, então aí não vai ficar da forma desejada. Podem ver aí, ó, ficou bem bonita a pele, bem feitinha mesmo. Logo após aí eu vou ter que selar com o verniz fosco. E aqui voltamos à pintura dos dedos, né, ali dos pés. Como eu disse para vocês, a gente vai aplicando o tom de pele, né.
Aí eu começo já a aplicar, fazer algumas correções, e depois a gente já vem com o giz pastel para poder estar tonalizando e fazendo as sombras. Aí agora a gente entra com o wash, né, para poder tonalizar essa pele dos dedos. Eu vou aplicando o wash vermelho, sempre aplicando de levezinho, tá? Nesse caso aí eu não passei verniz para selar, então eu passo devagar para não arrancar a pintura que eu já fiz por baixo da pele, tá? Então por isso que eu estou usando um pincel mais macio. Aí agora a gente vem finalizando a bota, estou aplicando uma mão de preto. Como eu pintei os dedos, acabou que borrou a parte da bota, do calçado aí do Naruto. E eu vim dando um retoque de preto aí para poder finalizar os pés. Então a gente vem aplicando sempre essa mistura de nanquim da Acrylex com o preto da Acrylex, que vai ficar um pouco mais brilhante e é o efeito que a gente quer dar aqui no calçado, na bota do Naruto. Após finalizar a pintura do preto, eu vou aplicar o verniz brilhante. Então eu estou usando esse verniz aqui da Tech Bond, né? Ele é branquinho, a gente vai passar, vocês vão achar estranho que a peça vai ficar embranquiçada, mas quando secar ele fica transparente, então podem aplicar aí sem medo. Então ele vai me dar um efeito, né, do couro brilhante para essa botinha aí. E o que é legal é que você possa utilizar vários produtos aí para poder dar texturas diferentes para a tua pintura, já que o Naruto é uma pintura, digamos assim, relativamente simples, então a gente tem que dar uma diferença de texturas aí para ficar uma peça única, né? Uma peça com uma variação de texturas, ela fica mais bonita. Finalizando isso, a gente agora entra para a pintura da capa, tá? E a pintura da capa, por incrível que pareça, na minha opinião, é uma das coisas mais difíceis aqui dessa pintura. Então eu vou aplicando aí o primer branco, né? Já que a capa é praticamente branca, com detalhes em vermelho. Então eu já aplico o primer branco para me dar um fundo. Depois eu venho com o mineral, né? Aplico o mineral, dou várias demãos aí, né, do mineral. Por se tratar de uma tinta mais barata, né, mais custo-benefício, a cobertura da Acrylex não é tão boa, então a gente tem que aplicar mais de uma camada para poder ter um resultado legal. Agora eu vou aplicando aí um wash preto para acentuar as sombras. Podem ver que todas essas dobras aí da capa a gente vai acentuando com aerógrafo e aplicando. Nesse momento aí o meu aerógrafo entupiu e
quando ele saiu um jato muito forte. Então a gente vai ter que corrigir, limpar o excesso. Ainda bem que aconteceu isso aí, porque vocês podem ver que tipo pintura é isso mesmo. Às vezes acontece coisa fora do nosso controle. Então, à medida que eu vou aplicando, vocês podem ver que vai dando uma diferença, um contraste na capa. Eu faço o mesmo na parte interna. E após terminar esse processo do sombreamento, eu venho pintando os detalhes vermelhos aí da capa. Então, eu comecei pela barra, como vocês podem ver. E agora a gente vai pintando, né, as letrinhas que tem na capa do Rocade, né? Então vocês podem ver que eu estou usando o óculos aí com a lente de aumento para poder facilitar dessas letras aí na capa do Rocade. Logo em seguida a gente vem pintando, né, essa cordinha, né, que prende a capa. Então é vermelho uma parte de metal que a gente prende ali na frente da capa, né? Coisa bem delicada mesmo, e aplicando aos pouquinhos. Como vocês podem ver aí, a capa finalizada, né? Ficou super bonita, esse branco com esse vermelho ficou legal. Agora a gente vai para a pintura da Red, né? Da cabeça do Naruto, usando aí o Prime, né? Da Made in Heaven, o primer branco. E a gente vai aplicando aos poucos em toda a parte aí da cabeça do Naruto. Preferi usar o primer branco para aplicar aqui na cabeça justamente pelo mesmo motivo, de usar ele como fundo, já que eu vou ter que usar uma tinta amarela aí no cabelo do Naruto, e amarelo é horrível, né, de cobertura. Então eu já vou preparando o fundo dele aí, pensando nessa aplicação da pintura aí do cabelo do Naruto. Aqui é a mesma regrinha da pintura de pele que eu usei ali na mão. Vou usar o carne queimada para fazer a base, né, para ser a sombra, e vou aplicando de maneira uniforme. Como vai ser a parte das sombras, eu aplico primeiro de baixo para cima e depois de cima para baixo. Vocês podem acharem estranho aí que tá meio roxo, meio magenta e tal, mas é essa a ideia mesmo. Depois eu venho com o tom de pele e vou aplicando. Agora a gente vai entrar com o tom de pele, né? Mais uma vez aí a tinta da Vallejo, né? Esse tom de pele da Vallejo. E eu vou aplicando primeiro de cima para baixo. Vocês podem ver aí que já está fazendo uma diferença, né? E o quanto esse carne queimada ajuda aí na questão das sombras da pintura, né? Da peça. Agora eu vou preparar o wash, que eu vou aplicar para tonalizar a peça. Então wash vermelho, amarelo e azul. E eu uso para esse wash esse produto aqui que é o Medium, né? Medium Glaze. O que é que ele faz? Ele vai dar mais transparência à pintura, né? A pintura não, ele vai dar mais transparência à tinta. Então o wash a gente tem que preparar ele e deixar ele o mais transparente possível, que a gente vai construindo aquela pele ali com camadas e mais camadas e mais camadas. Ele tem essa consistência mesmo, tá? Esse glaze que eu tenho aqui, ele dá um pouco de brilho, tá? Mas que quando a gente usa o verniz fosco, esse brilho ele praticamente tira. Então, após misturar, eu diluo na água, eu uso água e misturo bem. Vai misturando. E a preparação do wash é praticamente isso. É tinta bem diluída mesmo, bem transparente.
E como é que você sabe que ela está no ponto? Ó, podem ver aí que eu estou passando no papel toalha, ainda está forte, ainda precisa de mais diluição. E vou fazendo esse teste aí no papel toalha até chegar ao ponto desejado. Ainda está forte, eu coloco mais água, adiciono mais água. Pronto, e agora ela está na transparência ideal para o meu gosto, né? Para a minha forma de pintar, ela já está no ideal. Lembre-se de sempre limpar o pincel quando for misturar os washes, para o vermelho não contaminar o amarelo e o amarelo não contaminar o azul, e aí por aí vai. Eu estou dando mais uma mão para a pele ficar um pouco mais branca, de acordo com a referência, para ela ficar mais neutra, na verdade. E agora eu vou aplicando os washes, começando pelo amarelo. Aqui eu estou aplicando com aerógrafo, mas caso você queira, pode aplicar com o pincel sem problema nenhum. Apliquei o amarelo, agora eu vou aplicar o azul, lembrando que aqui não tem regra, entendeu? É de acordo com a sua percepção e a observação da referência que você tem do personagem. Então eu apliquei amarelo, então agora venho com azul. Aí agora com o pincel mais fino eu vou estar aplicando o wash vermelho para estar acentuando as marcas aí, linhas de expressão, essa parte dos olhos que é um pouco mais avermelhada, essa parte do nariz, das laterais do nariz. Então eu vou aplicando o wash vermelho para poder tonalizar a pele e ir construindo aos poucos essa pele do Naruto aí. Você pode estar usando aqui também, caso não queira usar o wash vermelho, você pode usar um wash marrom para poder estar aí construindo essas sombras e essa profundidade aí na peça.
Logo após aplicar o wash, aí eu selei a peça, né? E agora eu vou usar o giz pastel para reforçar as sombras, principalmente as sombras embaixo do queixo, orelha, ali embaixo do nariz. E tem que dosar essa aplicação, tem que ser aos poucos, porque não pode exagerar. Depois que a gente aplicar o verniz, isso aí vai ter uma acentuação, né? Então vai ficar mais acentuada essa saturação aí da sombra. Feito isso, finalizamos aqui a pele, selo novamente e venho com a pintura do cabelo. A pintura do cabelo serve também para a gente poder perceber e notar se a pele está no tom desejado, no tom correto da referência lá da imagem que a gente tem do personagem. E agora é onde a mãe chora, onde o filho chora e a mãe não vê, né? Pintura de olhos. Então, com um pincel bem fino, eu venho fazendo o contorno com preto e agora eu estou pintando a íris. Então, eu usei cinza, não usei preto para pintar a íris, tá? Demarcar ali. E depois eu venho aplicando várias camadas de azul. Comecei com azul escuro e vim clareando esse azul. Agora com o azul mais claro eu venho fazendo tracinhos, né, para dar detalhes ali dentro do olho antes de fazer a íris. A diluição da tinta conta muito para a pintura de olhos, porque se estiver líquida demais vai borrar, se estiver espessa demais vai ficar aquela camada grossa ali. Aí eu venho de novo aplicando um azul mais claro. Por se tratar de personagem de anime, a gente tem um olho maior, então é até mais fácil de pintar. Não sei se dá para vocês verem aí, ó. Eu venho aplicando mais detalhes antes de finalizar com a íris. Sempre com o auxílio do óculos, né, da lupa, para pintar olhos tem que ter, ajuda muito, vai facilitar muito para você. Eu venho fazendo a aplicação aí da íris. Estou usando o black, essa tinta preta da Citadel, porque ela já vem pronta para pincel. E vou finalizando a pintura dos olhos aí do Naruto. Após finalizar a pintura, eu venho com verniz e vou aplicar aí em cima dos olhos, que além de proteger, ele vai dar, né, um brilho maior aí para os olhos do Naruto. Aplicando esse verniz nos olhos, se você aplicar o verniz fosco depois para selar, você vai perder esse efeito aí de brilho, tá? Então tem que selar antes e depois aplicar esse verniz brilhoso aí nos olhos. Caso você queira aplicar um verniz vitral também, fica muito legal.
E é isso aí, galera, chegamos ao final de mais um tutorial de pintura e fiquem com as imagens da figura finalizada. E se vocês gostam do nosso trabalho, do nosso conteúdo, curte, compartilha, para que os nossos vídeos cheguem a mais pessoas, tenham um alcance maior, e assim vocês podem ajudar o canal a crescer e ter mais conteúdos disponíveis para você. Até a próxima pintura e tchau!